Fala galera ligado no canal Super Bahia, resenha de Aço e Bahia na Europa, Jair Oliveira para mais um vídeo. Mais cedo fiz uma análise do jogo entre Bahia e Ceará, onde Bahia triunfo, né, dessa rodada. Depois da quinta rodada, o Bahia volta a vencer. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aí. O Bahia volta a vencer. E vamos analisar agora a tabela, né? Vou botar a tabela aqui já na tela para a gente debater um pouco sobre a rodada do Brasileirão. Palmeiras é o líder, 13 pontos, Flamengo é o segundo, Fluminense terceiro, quarto Bragantino, Ceará quinto, sexto Corinthians, sétimo Cruzeiro, oitavo Vasco. Vamos analisar esses 8 primeiros times aqui. E o que dá para dizer é que Palmeiras, como eu continuo dizendo, né? Palmeiras e Flamengo, os grandes favoritos, né? São 5 rodadas já. Invictos, ainda não perderam. O Flamengo empatou 2, o Palmeiras só empatou uma, venceu 4, vem de 4 triunfos seguidos. E a briga deve ficar muito por aí. O Palmeiras é um time muito competitivo. Eu acho que o Flamengo joga um melhor futebol. É um futebol vistoso, é um futebol... o Flamengo jogou contra o Vasco. O Flamengo criou diversas chances para vencer o jogo. E o Léo Jardim estava na noite inspirada ali, conseguiu parar o ataque do Flamengo. Né? Agora o Palmeiras é mais competitivo, é mais objetivo, é um time que sofre durante a partida, né? É um time que cede chances para o adversário, mas vai lá, um ataque, vai lá e faz o gol, né? Isso que torna o Palmeiras um time muito chato, muito forte, né? No último lance do jogo contra o Palmeiras contra o Fortaleza, teve um pênalti pro Fortaleza, o Everton foi lá e pegou, né? E aí um time para campeonato longo tem que ser assim, né? O Palmeiras tem um perfil de time de campeonato que é assim, mesmo quando você não joga bem, você vai lá e vence. E é assim o Palmeiras vem fazendo, né? Não faz grandes jogos, mas vence todos. Tem um elenco que possibilita isso, né? Time reserva, time titular, os caras vão lá e fazem o resultado. É um time de resultado. O Flamengo é um time que joga mais futebol mais vistoso, com mais qualidade, com mais intensidade, mas às vezes não vence, né? Se depara ali numa noite ruim ou numa noite inspirada do goleiro e não vence, como foi no último jogo do Flamengo. O Fluminense perdeu uma oportunidade ali de ser o vice-líder, né? Chegar a 12 pontos. Empatou com Vitória, com vice, que é uma pedra no sapato, tem sido uma pedra no sapato do Fluminense. Bragantino, quarto, né? Bragantino ali, querendo ou não, 3 triunfos seguidos, né? Vem de 3 triunfos nos últimos 3 jogos. E demonstra ser um time que vai ser diferente do ano passado. No ano passado, o Bragantino brigou para não cair. Desde a volta do Bragantino, o Bragantino subiu em 2019 para a Série A, né? Desde que selou a parceria com a Red Bull. E sempre foi um time que brigou na parte de cima da tabela. Sempre foi um time de chegada, sempre foi um time que tinha bons campeonatos brasileiros. E ano passado foi uma exceção, porque brigou para não cair até a última rodada. Esse ano, parece que o Bragantino está voltando aos trilhos e é mais um time ali que vai brigar na parte de cima da tabela, né? Olho no Bragantino. O Bragantino é um time... Esse time do Bragantino vai ser um time chato nessa temporada. Vai ser um time chato, né? Vai voltar a ser um time chato nessa temporada, diferente da anterior. Ceará tá ali, 7 pontos, fazendo sua gordurinha, né? Tá em quinto. Foi um time que deu trabalho ao Bahia, né? Um time bem postado, arrumado, um time muito físico, mas tem suas limitações. O Ceará tem suas limitações e ali vai brigar ponto a ponto, né? Vai ter que, ponto a ponto, brigar, fazer seus pontinhos para somar pontos para escapar do rebaixamento. Mas
O início do Campeonato do Ceará é muito bom. O início do Campeonato do Ceará é bom. Para a faixa de tabela que ele vai disputar, ou que imagina que ele vai disputar, ele está bem, sim. Corinthians é o sexto, 7, ganhou do Sport ali, né? Ganhou ali na base da empurrância, né? Não foi, mas ganhou. Venceu seu jogo contra o Sport, fez a obrigação, o dever de casa. Está em sexto, com 7 pontos. O Cruzeiro é o sétimo, perdeu para o Bragantino, né? Perdeu para o Bragantino depois de vencer o Bahia, num jogo onde o Bragantino mereceu o resultado, né? Foi melhor. O Vasco empatou com o Flamengo. O Vasco é um time que está ali no meio de tabela, né? Está com 7 pontos. Mas ainda não dá para cravar nada sobre o Vasco. O Vasco é um time, né, ao meu ver, que é imprevisível. Pode brigar na parte de baixo, mas também pode ali ficar ali no meio de tabela, pode fazer um campeonato sem sustos. Né? Tem um grande centroavante que é o Verrete. Tá em boa fase, o cara é um monstro no jogo aéreo. Tem Coutinho, nomes interessantes também, né? Coutinho, o Payet já tá numa idade que também não vai contribuir muito. Então, o time do Vasco tem dúvidas em que faixa de tabela o Vasco vai brigar. Né? O Juventude está ali nono, fazendo gordurinha, o mesmo análise do Ceará é o do Juventude, né? Que empatou em casa com o Mirassol. O Mirassol vem sendo um time chato. São Paulo é o décimo. Junto com o Flamengo, São Paulo, né? Junto com o Flamengo e Palmeiras, os únicos invictos. A diferença é que o São Paulo vinha de vários empates, né? Tinha empatado todos os jogos, 4 empates vinha, e agora venceu o Santos, né? Santos, vamos chegar lá. Então, o São Paulo aí que precisa engrenar, né? Precisa engrenar, mas tem um bom time. Um bom time, Ferreirinha tá numa boa fase, né? Espetacular. André Silva ali substituindo o Caleri, que teve uma ligação de LCA, vai ficar muito tempo fora. Mas São Paulo tá chegando aí, né? Vamos ver. Mirassol é o 11º time chato. É aquele time chato, né? Aquele time que não tem um grande nome, não tem um grande craque do time, mas é um time bem arrumado, bem treinado. Bem treinado o time do Mirassol e difícil de ser batido. Difícil de ser batido. Só perdeu na primeira rodada o Mirassol. Só perdeu na primeira rodada. O Mirassol veio de 4 jogos sem perder. Amigos. Não sei não, mas ainda é um time que é um candidato a cair. Mas vem se mostrando ser um time bem competitivo, difícil de ser batido. Né? Internacional 12º, 12º colocado, Internacional, 6 pontos. Bahia é o 13º, graças a Deus, venceu, saiu da zona de rebaixamento, né? Saiu da zona de rebaixamento, deu um salto muito bom, já está ali em 13º, vai pegar um confronto difícil contra o líder, contra o Palmeiras. Se trazer um ponto já é bom, já é muito bom, mas foi importante ter vencido para sair dessa zona incômoda, que é a zona de rebaixamento. Fortaleza é o 14º, Fortaleza é o 14º, duas derrotas seguidas. É um time que precisa abrir o olho, mas não fez uma partida ruim contra o Palmeiras. Não foi uma partida ruim contra o Palmeiras, né? Criou chances, teve chances ali para empatar, mas é um time que está numa fase ainda nebulosa, não consegue sair dessa fase do Vojvoda. Esse ano do Vojvoda não tem sido um bom ano, muitas decepções, muitas frustrações da torcida, e a tensão lá é muito grande. A pressão e a tensão é muito grande. Vamos ver se o Fortaleza consegue virar essa página. Não conseguiu ainda virar a página da crise. Está em crise ainda, é um time em crise, é um time bastante pressionado. Eu não sei o que pode acontecer com o Fortaleza aí também nessa temporada. Botafogo, quinto, olha o pago aí onde está, 15º, perdeu de novo. Botafogo, velho, Botafogo vem fazendo, acho que, um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo equilibrado, mas depois que tomou o gol, irmão, o time se desestabilizou. Se destabilizou completamente, foi para o ataque igual um maluco para tentar empatar.
Num contra-ataque, o último homem ali, o David Ricardo, fez a falta, Davi Ricardo, eu acho, expulso, e o Botafogo ficou com um a menos e não conseguiu empatar mais o jogo contra o Galo, né? Mas o Paiva tá começando a ser cobrado lá. Os mesmos problemas aqui, a falta de desorganização defensiva é muito grande do Botafogo. É um time que consegue até se articular ofensivamente, mas defensivamente parece que os caras só treinam ataque, né? Era uma das críticas que se fazia o Paiva aqui também no Bahia. A galera do Botafogo já está começando a perceber os defeitos do técnico Renato Paiva. É. Vitória 16º com 5 pontos. E o Vitória fazendo seu campeonato de sobrevivência mais uma vez. Né? Um campeonato de sobrevivência. Eu falo que o Vitória precisa ter um centroavante. É um time bem arrumado, bem organizado, bem treinado, mas não tem articulação ofensiva nenhuma. Vitória tem sérios problemas ofensivos, sérios problemas ofensivos. Não tem um centroavante de qualidade. Renato Kaiser, eu acho que não é esse cara. Vitória vai sofrer ainda muito por causa disso. Depende muito do Mateuzinho, dos homens de meio, do Mateuzinho, sobretudo, né? Mas tá dentro ali do esperado. Tá dentro do esperado. Agora tem que vencer em casa. Né? Se perder pontos em casa, vai ficar difícil. O Vitória sobreviver 5 pontos ali. Na próxima rodada, tudo pode mudar. Você tem. O Vitória tá ali no seu retrovisor. O Atlético Mineiro, Santos e Grêmio não é um bom retrovisor, cara. Não é um bom retrovisor. Vitória não pode perder pontos, senão vai entrar na zona de novo. E aí vai ser difícil para sair. Enquanto você tem aqui, ó, Mirassol tem 6, Juventude tem 7, Ceará 7, o Vasco também, né? Pode botar o Vasco no bolo também. Enquanto esses times estiver ali no meio da tabela, vai ser difícil para alguém, para o Vitória, ultrapassar alguém. A não ser que Fortaleza se afunde mais ainda, né? Fortaleza, o Bahia tem um jogo difícil contra o Palmeiras. A tendência é que não pontue, né? A tendência, né? Vamos torcer para que o Bahia faça um grande jogo contra o Palmeiras fora de casa. Mas o vice precisa fazer o seu papel, se ele quiser sair dessa situação. Né? Atlético Mineiro, 5 pontos, é o primeiro dentro da zona. É um time que não vai ficar aí. Né? O Atlético não vai ficar aí. Vamos lá, Atlético, Santos e Grêmio, desses 3, para mim, quem tem mais condições de sair dessa rapidamente é o Atlético Mineiro, pelo time que tem, pelo elenco que tem. O Santos sem Neymar, eu não espero muita coisa do Santos sem Neymar, velho. Eu não espero muita coisa do Santos sem o Neymar. Com o Neymar já é difícil, né? Porque Neymar fisicamente tá bem abaixo, é um cara que não aguenta jogar 90 minutos, é um cara que não aguenta jogar uma sequência de jogos, e agora tá sem, complicou, vai ficar tudo nas costas do Guilherme, Tiquinho Soares, Tassiano, esses caras que têm condições, o Roleza, né? Soteldo, vai ficar nas costas desses caras a responsabilidade de. É um time bom, é um time que não é para estar aí, mas o Santos, pela pressão que tem, irmão, a gente sabe como um time grande na zona de rebaixamento, a pressão é muito grande para dar resposta rápida. E isso pode atrapalhar. A mesma coisa do Grêmio. Mesma coisa do Grêmio, que é um time que tem um elenco muito forte, uma torcida enorme, um time de tradição que está ali, a torcida já começa a cobrar, a cobrança já começa a levar, e uma crise instalada pode atrapalhar ali o Grêmio. A gente viu no ano que o Grêmio caiu, foi assim mesmo, foi ficando na zona, foi ficando na zona, foi ficando na zona. E quando tentou sair, já não tinha mais força, não tinha mais tempo para reagir, né? E aí o Sport, né? 1 ponto, o único time que não venceu ainda. É o único time que não venceu, é o Sport. Depois de 5 rodadas, difícil. É muito difícil para o Sport. Quatro, quatro derrotas seguidas. Né? 4 derrotas seguidas. E aí preocupa, né? Preocupa porque
É o Brasileirão, irmão. O Brasileirão, para você ganhar um jogo, a gente viu aí o parto que foi pro Bahia vencer um jogo. Para você ganhar um jogo é muito difícil. Para você ganhar um jogo, você tem que suar muito para ganhar um jogo na Série A. E aí o Sport ele já tá a 2 rodadas de sair da zona, né? Se ele vencer, ele pode até ficar no mesmo lugar. Ele pode vencer o seu próximo jogo e continuar sendo um lanterna. Então ele precisa de 2 rodadas para sair, já fica difícil. Já fica difícil para o Sport. Lanterna, vem jogando futebol, não tendo grandes resultados. Não vejo não tem um grande jogador. Você tem o Lucas Lima no Sport, né? Tem o Paciência, mas não são caras que vão capitanear uma reação para o Sport. Não são caras que desse naipe, desse quilate. Como o Ceará, por exemplo, tem o Pedro Raul, que é o cara que tá fazendo gol, tá metendo gol a rodo, o cara que tá em boa fase. E o Sport não tem esse jogador. Pelo menos ainda não apareceu pro jogo, né? Então, assim, vamos fazer análise, né? O principal vencedor, o principal perdedor. O principal vencedor da rodada, sem dúvida, é o Palmeiras, né? Venceu fora de casa o Fortaleza, conseguindo pegar um pênalti, o Everton pegar um pênalti no finalzinho da partida, né? É o principal vencedor. O Bahia também venceu e que ganhou posições também. Foi um triunfo importante para o Bahia. Mas o principal vencedor da rodada é o Palmeiras. Venceu e agora é líder isolado. É líder isolado. 13 pontos. Flamengo é o segundo com 11. Está invicto. 4 triunfos seguidos do Palmeiras. É o principal vencedor da rodada. O líder do campeonato. E de novo, na última rodada tinha sido o pior perdedor, né? E o pior perdedor é o Sport. Perdeu, estava vencendo, tomou uma virada, não conseguiu segurar o resultado. Um pontinho seria bom também, estava de bom tamanho, um ponto para o Sport, contra o Corinthians fora. Mas agora, irmão, o Sport agora é lanterna com ponto. E segue sem vencer. No Campeonato Brasileiro ficou difícil para o Sport, hein, velho? Ficou difícil para o Sport. Mas é isso, galera. É isso aí. Analisando a rodada. Se você gostou do vídeo, já peço aí o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com a sua galera aí. E tamo junto. Valeu, galera. Bora, Bahia!